Pô, suave, mano. De boa na lagoa, beleza na represa? Essa é a aula 2 de lógica de programação. Se você não viu a aula 1, ela vai aparecer em algum canto aqui. Você pausa essa aula e vai, assiste a aula 1 e volta para a aula 2, que a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente começou a ver naquela aula. Tá? Na aula 1 a gente viu uma introdução. Agora, na aula 2, nós vamos ver os operadores. O que são operadores? São aqueles caras que são formados em medicina e fazem cirurgia! Claro que não, né? Aqueles lá também são operadores. Piada ruim. Mas aqui a gente vai falar de operadores que a gente utiliza para fazer vários tipos de operações diferentes. Então a gente vai falar de basicamente 3 tipos de operadores. A gente vai falar de operadores matemáticos, operadores relacionais e operadores lógicos, tá? Vamos começar falando dos operadores matemáticos. A gente tem 3, né? Então deixa eu só escrever os 3 que a gente tem aqui: relacionais e operadores lógicos. A gente vai começar falando dos operadores matemáticos. Os operadores matemáticos todo mundo conhece. São aqueles operadores básicos que a gente usa para fazer as operações matemáticas. A adição, o símbolo é o mais. Vou inventar uma tabela aqui. No material em PDF que você vai baixar aqui embaixo, tem a tabelinha bonitinha, tá? Mas aqui eu não consigo fazer essa tabela bonitinha no bloco de notas, tá? Então vamos fazer uma gambiarra aqui que vai dar certo. A gente tem a operação. Qual é a operação? A operação é a adição. Qual o símbolo da adição? É o sinal de mais. Então a gente tem uma coisa, o símbolo, e outra coisa quando a gente quer uma soma, quando a gente quer uma adição. A gente tem a subtração, que o símbolo é aquele sinalzinho de menos. Tranquilo, não vou gastar muito tempo aqui. A gente tem multiplicação, que é o bom e velho x, só que não, tá? A gente usa x na matemática, a gente usa ponto na matemática. Mas aqui em programação a gente usa o asterisco, ou como alguns costumam dizer, o asterístico. Então a gente usa aqui o asterisco para fazer operações de multiplicação. E a divisão. A divisão a gente vai usar aquela barra lateral, barra invertida, né? No caso, não sei nem como é que vai sair aqui. A gente tem 2 tipos de barra na programação. Temos essa aqui e temos, no caso, da esquerda para a direita, e temos a de divisão, que é da direita para a esquerda. Então, na operação de matemática de divisão, a gente usa essa barra que está aparecendo aí. Para mim, não sei se para você o vídeo aparece certo, se parece o contrário. Mas enfim, a barra da divisão ela começa da direita e termina na esquerda. Então a gente tem esses operadores, esses 4 operadores. Temos mais um operador que a gente chama ele de módulo ou resto. Esse operador aqui, ele é para usarmos quando quisermos o resto de uma divisão, né? Ele pode aparecer como mod ou ele pode aparecer como %. Tá? Você pode ver dessas 2 formas aqui. O resto de divisão é aquela partezinha. Na divisão a gente tem, né? O quociente, que é o resultado, e o resto. O operador mod, ele vai focar no resto. Então pensa comigo aqui. Quanto é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2 é o quociente igual a 2 e me dá resto 1, tá? Então, quando eu usar o operador de módulo, de divisão, a gente vai estar a gente vai estar focando no resto da divisão, de boa. Então, são esses 5 operadores básicos da matemática. Não vou focar aqui
em potenciação, em outras coisas, mas você pode pôr como observação aí. Potenciação pode aparecer como o chapeuzinho ou como 2 asteriscos, mas isso depende muito da linguagem de programação, tá? Se quisermos fazer potenciação aqui, nós vamos adotar para a potenciação o chapeuzinho ou acento circunflexo. Tranquilo? Sobre os operadores matemáticos, é isso. Vamos falar agora dos operadores relacionais. Vamos descer aqui com os operadores lógicos e vamos falar com os operadores relacionais. Os operadores relacionais são basicamente 6. A gente tem operação e símbolo. Tá? A gente vai usar esse tipo de operador para fazer comparação entre valores, comparação simples entre valores. Comparação composta quando a gente tem operadores lógicos. Quando a gente não tiver operadores lógicos, por exemplo, eu quero comparar se A é maior que B, ou se A é menor que B, ou se A é igual a B, se A é diferente de B. Então a gente tem vários operadores relacionais. Então ele vai fazer relação, ele vai comparar isso com aquilo e vai me retornar se é verdadeiro ou se é falso. E ponto final. Tá? Quais são as operações que a gente tem? Vamos começar com o famoso maior que. Qual é o símbolo do maior que? A gente põe esse símbolo aqui, que não tem nem o que falar, não tem macete. Maior que, ele vai estar apontando sempre para a direita. Maior que aponta sempre para a direita. Se você estiver no teclado, ele vai estar perto do espaço. A gente tem também o menor que. O menor que aponta sempre para a esquerda. Suave, a gente tem o igual a. Tá? A gente tem várias formas de representar esse. E nesse curso a gente vai usar igual a com 2 sinais de igual. Mas por que, professor? Tem várias formas de representar? Tem. Tá? A gente tem assim e tem assim. Tá? Eu já vi dessas 3 formas aqui. Para esse curso, pode ser que em algum momento eu esqueça e use esse, ou use esse, ou use esse. Mas, via de regra, talvez a gente vai focar mais nesse ou nesse. Tudo bem? Vou deixar os 3 na tela, mas a gente vai focar mais no primeiro e no segundo. Se estivermos estudando uma linguagem de programação, por exemplo, Python, C, Java, qualquer coisa, a gente vai explicar novamente. A gente também tem o operador diferente de. Diferente de, a gente vai usar esses 2 negocinhos aqui. Mas ele também pode aparecer assim para você, dependendo da linguagem de programação que você estiver utilizando. Eu esqueci aqui em cima de colocar o maior ou igual a, que possui o símbolo de maior ou igual a. E eu esqueci de colocar, ou glória, maior ou igual a, que possui o símbolo assim. E a gente também tem o menor ou igual a, que possui este símbolo aqui. São esses 6 operadores relacionais que a gente tem, tá? E você fique à vontade para poder usá-los. Vamos ver uns exemplinhos aqui dos operadores relacionais, para a gente seguir um pouco mais. Exemplo. O que a gente está vendo aqui? A pergunta que fica é: 14 é maior que 3? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? A gente não tem outra resposta. A gente sabe que 14 é maior do que 3. Então isso aqui é verdadeiro, ou isso daqui é sim. Não tem o que fazer. Outra coisa, outro exemplo. 3 é igual a 3?
Claro que é. Então isso daqui também é verdadeiro. Ou, sim. E se eu coloco aqui para você 14 é menor do que 3, o que você vai me dizer? Não, isso aqui é falso. Ou, não. Simples assim. Os operadores relacionais eles são usados para fazer isso, para me dar esses resultados. Se algo é verdadeiro ou falso. E acabou, tá? A gente segue para todos os operadores dessa forma. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 14 é menor ou igual a 3? Não, 14 não é nem menor, 14 não é nem igual a 3. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, 3 é maior ou igual a 3? Isso é verdade, porque mesmo que 3 não seja maior do que 3, ele é igual a 3. Então aqui vale ou um ou outro, tá? Então são esses os exemplos que a gente tem nos operadores relacionais. Por fim, que são os mais essenciais, eu acredito, são os operadores lógicos. Os operadores lógicos são utilizados quando nós temos várias operações compostas e precisamos saber se algo é verdadeiro ou falso. A gente tem basicamente três operadores, tá? A gente tem a negação, a gente tem a conjunção e a gente tem a disjunção. Quem já estudou raciocínio lógico não vai ter tanta dificuldade de ver isso daqui. Mas quem nunca estudou raciocínio lógico pode penar um pouquinho aqui, tá? Mas o símbolo da negação é bastante tranquilo. O símbolo da negação é não e acabou. Às vezes pode aparecer um sinalzinho de exclamação e boa, suave. O da conjunção é também conhecido como E. Pode aparecer 2 Es comercial e também pode aparecer só um. Depende da linguagem. Por exemplo, em C, linguagem de programação C, a gente vai ter 2 Es comercial. Mas se a gente vai lá em linguagem de programação R, a gente só tem um E comercial e fazem a mesma coisa. E a disjunção é o nosso famoso ou. A gente pode ver ele assim, com duas barras, ou também pode ver com uma barra só, tá? São esses três operadores que a gente usa. Qual é a ideia desses operadores, tá? Vamos começar da conjunção. Esses operadores são utilizados para dizer se uma operação é verdadeira ou falsa. Se eu estiver usando o operador da conjunção, teremos um resultado verdadeiro quando todas as operações simples que compõem, todas as operações simples forem verdadeiras. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, tá? Aqui a gente tem um negócio chamado tabela verdade. Verdade e verdade é igual a verdade. Falso e verdade, verdade e falso é igual a falso. Falso e verdade é igual a falso e falso é igual a falso. Por isso que eu disse que na conjunção, no E, só será verdadeiro quando ambas as operações forem verdadeiras. Eu preciso ter a primeira operação como verdadeira e preciso ter a segunda operação como verdadeira. Se qualquer uma das operações ou ambas forem falsas, o resultado dela é falso. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo para esclarecer, tá? Grave isso. Na disjunção, eu já tenho um contrário. Teremos um resultado. Eu vou copiar aqui em cima e só vou fazer as alterações, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Teremos um resultado falso quando todas as operações simples forem falsas. Esse daqui é o contrário da parada do anterior. Então aqui a gente vai ter verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, a gente também tem verdadeiro. Falso ou verdadeiro, a gente também tem verdadeiro. E falso ou falso,
aí a gente tem falso. Porque aqui eu posso ter uma coisa ou outra coisa, posso ter uma coisa e não ter a outra, posso ter não ter uma coisa e eu posso não ter uma coisa e ter a outra, e se eu não tiver nada, é aí que eu tenho algo falso. E por fim, eu tenho a negação. A negação ela vai fazer o seguinte, ela inverte o valor original de algo. Como assim? Se eu tenho algo verdadeiro, o contrário disso é o quê? Falso. E se eu tenho algo falso, o contrário disso é verdadeiro. Então, negação ele faz o quê? Ele inverte os valores lógicos de algo. Se eu tenho algo verdadeiro, ele se torna falso. E se eu tenho algo falso, ele se torna verdadeiro. Tá? Então aqui a gente vê o conceito de tabelas verdades. Então, vamos ver um exemplo aqui para que a gente ganhe um pouco de tempo. Para que a gente ganhe um pouco de tempo foi forte, né? Para que a gente veja isso na prática. Exemplo. Suponha que temos 4 variáveis. A, B, C e D. Essas variáveis possuem os valores 10, 12, 7 e 53, respectivamente. E aí a gente vai analisar a operação. Então, A vale 10, B vale 12, C vale 7 e D vale 53. E aí a gente tem a seguinte operação. A é menor que B e A é maior que C. Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa saber se isso é verdadeiro ou falso. Primeira coisa que a gente faz é trocar os valores. A gente troca a variável por valor. Quanto vale A? O A vale 10. Beleza. Quanto vale B? B vale 12. Ok. Quanto vale A mesmo? A vale 10. E C vale quanto? C vale 7. A gente tem em cima lá. Então aí a gente começa a comparar. Primeiro a gente vai comparar a esquerda, tá? Para saber o resultado. Então eu tenho aqui 10 é menor do que 12? Claro que é. 10 é menor do que 12. Então isso retorna para a gente um resultado verdadeiro. E agora a gente resolve do outro lado. 10 é maior do que 7? Claro que é. Então a gente sabe que quando eu tenho verdade e verdade, o resultado disso só pode ser o quê? Verdade. Foi o que a gente viu aqui em cima na operação da conjunção. Então, o resultado dessa operação é verdadeira. Por quê? Por meio do operador, por meio do conectivo, eu consigo analisar toda a operação. E eu sei que lá no final das contas, A é menor do que B e A é maior do que C. E isso é verdadeiro. Vamos testar uma outra para a gente verificar isso. Vamos usar a mesma operação praticamente, só que agora a gente vai usar o OU. Tá? Fazendo o mesmo princípio. A gente primeiro troca as variáveis. Qual é o valor de A? 10. Beleza. Qual o valor de B? 12. Show de bola. Parece que eu estou te ouvindo. O valor de A mesmo é quanto? Isso aí. 10. E o valor de C é 7. Se você tiver... vamos substituir isso daqui por D. Vai, para ficar legal, que a gente não usou o D no anterior, né? O valor de D é quanto mesmo? 53. Então agora a gente vai fazer as comparações. 10 é menor do que 12? É. Então a primeira operação é verdade. E a segunda, 10 é maior do que 53? Claro que não. Quando a gente tem verdade ou falso, isso dá pra gente o quê? Verdade. Foi o que a gente viu aqui, ó. Verdade ou falso retorna verdade. Então, toda essa operação aqui, ela nos dá um resultado verdadeiro. Tá? Então, essa é a ideia. A gente vai usar o operador para poder verificar se uma operação composta é verdadeira ou falsa. No PDF que você vai ter aqui embaixo, vai ter um monte de operação para que você possa fazer. Execute todas para que você possa praticar e entender.
Se tiver operações compostas, ou seja, se tiver mais de um conectivo lógico, você começa fazendo sempre da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita. Então, a aula de hoje sobre conectivos é isso. Vimos dois exemplos. Vamos ver só um exemplinho aqui com a negação. Então, vamos lá. Eu tenho não V. Qual é o resultado disso? Falso. Simples assim, a gente só vai inverter e acabou. Então a aula de hoje é isso, a gente fica por aqui nessa aula. Eu vou reforçar de novo. Baixa o material aqui embaixo, clica, faz o download, assiste a aula, estuda o material. E a gente se vê depois na terceira aula, a gente se vê ou a gente nos vê? Ah, não sei, agora não vou dar concordância. Nós nos veremos depois na terceira aula. Pronto, agora ficou certinho, ficou bonito. Então, na terceira aula, nós vamos construir uma aplicação e ver outros detalhes. Então, forte abraço, ficamos por aqui. Beijo no seu coração e fui!